Jesus, é Jesus. E nós somos os ramos dessa videira. E ele diz: se nós não dermos frutos, ou seja, se nós não atendermos aquele propósito que Deus queira, que Deus quer, que é que você leve esta palavra, alcance vidas, você seja o instrumento de Deus. Mas se você recebe esta palavra, entende esta palavra, mas fica de uma forma egoística, dizendo: eu já estou salvo, não estou nem aí para os outros. Aí Deus também diz: aquela semente, aquele galho que não dá fruto, ele será cortado, será amontoado, e depois que ele seca, é botado fogo. Por que ocorre isso? Porque aquela semente que foi colocada em bom terreno, aquele terreno que é a próprio Deus, o agricultor, e aquela árvore que é o Jesus Cristo, e os galhos que somos nós, mas não frutificando, não cumpre aquela ordenança de Deus que é que nós levemos esta palavra, semeamos esta palavra aos quatro cantos da terra, aos confins da terra. Sabe que Jesus, quando disse isso, que nós devemos semear esta palavra até os confins da terra, sabe o que é que ele verificou para nós? Que essa é a nossa incumbência, que nós devemos ser usados para levar essa palavra a tantas e tantas pessoas. E através daqui, gente, da mídia, da rádio, da televisão, do WhatsApp, do Instagram, do Kawaii, do YouTube, do TikTok, essa palavra chega de imediato até você que esteja perto, até aquelas pessoas que estão tão distantes, até pessoas que estão em países e continentes que nem a palavra de Deus é permitida, mas através dessas mídias sociais, essa palavra chega e transforma vidas. Porque mesmo que eles não permitam que lá tenha a Bíblia, que lá não se pregue a palavra de Deus, mas alguém que esteja, por exemplo, na China, no Irã, que porventura escute essa palavra, aquilo que foi semeado no coração, o espírito daquela pessoa, a sua consciência, a sua alma, ela vai ficar ali ficada. Porque a palavra de Deus não vai sem um propósito. Ela vai carregada do Espírito Santo e de poder transformador de existência. Então, não temos que ser tão somente a semente que vai crescendo e propalar essa palavra. Teremos que ser o galho que dá fruto naquela árvore. E assim amplia o exercício da obra do Senhor. Amém? E Deus continua falando sobre as vegetações, semente, a videira, o agricultor, os galhos, o fruto. Tem sementes que são plantadas em boa terra e elas demoram muito mais tempo para crescer aquela árvore e dar o fruto. Por exemplo, você, como eu dei o exemplo do milharal, que logo ele dá o fruto, um mamoeiro também logo dá um fruto rápido,
Mas se você plantar ali um caroço de manga, um caroço de jaca, ele demorará muito mais para se tornar uma árvore grande, mas também quando ele der fruto, vai ser um fruto, muitos frutos, muitos frutos. E esses frutos serão alimentos para pessoas que estão com tanta fome. No caso, são alimentos espirituais para pessoas que estão vagando nesse mundo, precisando tanto, tanto, tanto desta palavra de Deus e não tem quem pregue. A seara é grande, mas pequeno o número de ceifeiros, e Deus conta conosco. Você entenda que, como uma mangueira que demorou tempo para crescer e frutificar, uma jaqueira, uma tamareira, que demora mais tempo ainda. Mas você fez a sua parte nessa existência, mesmo que você não tenha tempo de se alimentar com frutos daquelas plantas que você plantou, daquela árvore, você tem a existência e passe sua existência, como dizem, até a tamareira, dizem que demora 100 anos para ela frutificar. Então você planta, mas você fez a sua parte, você entende? Não interessa quem vai se alimentar, mas Deus, ele cumpre através de nós aquele propósito que você foi responsável por semear a palavra de Deus, e muito seja agora mais próximo desse momento ou mais adiante, mas alguma pessoa vai receber e vai usufruir desta palavra. Ela não volta sem um propósito. Ela vai, e o propósito é alcançar vidas, transformar existência, transformar existências, não é? Então, não se preocupe. A exemplo daquela parábola que também Jesus fala que o dono de uma videira, ele preparou o terreno todo e semeou ali aquela agricultura. Chegou o perverso, o mal, e jogou entre aquela sementeira ervas, ervas daninhas, ervas de fazer o mal. Aí chegaram para Jesus nessa parábola e perguntou, Jesus, o servo dele, do agricultor, eu devo arrancar a erva daninha, porque nós limpamos tudo, botamos a boa semente, não sei como plantamos a nossa boa semente e não sei como nasceram essas ervas daninhas. Foi o mal que semeou ali. Mas ele, na parábola, diz, não se preocupe, porque no dia da colheita, aí sim, vai separar o joio do trigo. Não era nem vinho, era trigo. Né? Vai separar o joio do trigo. A erva daninha vai ser cortada, tirada dali, amontoada e porá fogo. E o trigo vai ser colhido, vai ser importante, vai ser a alegria daquele que semeou. Então, quando nós semearmos, não se preocupe. Quando nós viermos falar aqui a palavra de Deus, não se preocupe